Alô, amigos. Estamos de volta aqui no Visão Geral, programa do The Chapa, do canal The Chapa, para vocês. E hoje vamos trazer aqui uma questão importante, que é a chegada do Carlo Ancelotti, o treinador da seleção brasileira. Lembrando que esse programa tem as parcerias da Geopolítica do Futebol, da Multipolar, plataforma Multipolar, editora D3 Educacional, e estamos aí para comentar com vocês mais essa chegada de um novo treinador para a seleção brasileira. Lembrando que nos dois anos e meio, a seleção brasileira já passou aí por 5 treinadores. Ancelotti é o 5º, porque isso traz problemas. É uma pergunta, por que isso traz problemas? Se traz problemas para um clube de futebol, imagine para uma seleção. Isso não é normal, não é? Mas vamos ver o que vai acontecer com essa chegada e agora, pelo visto, essa chegada vai mesmo até a próxima Copa do Mundo. Porque até essa chegada nós tivemos treinadores como Dorival Júnior, o último, que nada estava garantido, não é? Parecia ser uma experiência, como se a seleção brasileira pudesse viver de experiência. Também tivemos o Diniz, também como uma experiência, até com mandato tampão, né? Porque naquela altura esperava-se a chegada do Ancelotti para substituí-lo, o que não ocorreu. Por isso, depois nós tivemos a chegada aí do Dorival Júnior, que também não deu certo, e agora sim deu certo para o Ancelotti. O retrospecto do treinador, não há necessidade que eu fale aqui, porque vocês conhecem. É um treinador vencedor. Desde quando começou a ganhar no Milão, né? No Milan, né? No clube do Milan, ganhando 2 Champions, né? Depois foi uma carreira total de sucesso. Ganhou títulos na Inglaterra, ganhou títulos na França, na Espanha, enfim, por onde ele passou, ele sempre montou grandes times e com grandes vitórias e um acúmulo de títulos. É o maior vencedor, treinador europeu nos últimos 30 anos, podemos dizer assim. Então, falar de Ancelotti é falar de um treinador vitorioso. Agora, uma coisa é você treinar o futebol em um clube que tem muito dinheiro, como, por exemplo, o Real Madrid, e os outros todos que ele passou. Mas falando especificamente do Real Madrid, ali ele tinha uma seleção, com certeza uma seleção. Todos nós sabemos disso. Porque o Real Madrid sempre, com Ancelotti e sem Ancelotti, sempre trouxe os maiores jogadores do mundo para jogar no seu clube. E ele tinha ali um elenco fantástico, por isso também ganhou ali vários títulos. Agora, o momento atual dos jogadores que nós temos no Brasil são jogadores bons, não podemos dizer que são jogadores ruins, são jogadores bons. Porém, se nós compararmos com outros jogadores de outros países,
em suas seleções principalmente, são jogadores que têm um potencial a mais do que os que nós temos atualmente no Brasil. Posição por posição. Isso pode ser um problema? Pode ser um problema. Nós não temos agora aqui no Brasil o grande craque, aquele que joga a bola em mim, que eu posso resolver o jogo. O que nós podemos ter agora é um futebol coletivo. Sim, nós temos o Neymar como um grande jogador, um craque, e não sou eu que digo, né? Maradona disse que o Neymar é um jogador diferenciado e ele gostava muito do Neymar. O próprio Pelé, o maior de todos, sempre disse que o Neymar era um craque. E por aí vai, né? Não preciso falar aí, é bobagem a gente discutir essa questão se o Neymar é ou não é um craque. Porque ele é craque. Todos nós sabemos disso. Mas, atualmente, ele está no Santos, com 33 anos e com uma série de contusões ao longo da carreira. Não está na sua melhor forma e talvez nunca mais terá a sua melhor forma, por conta das contusões e da idade. Isso é fato. E também como ele cuida da carreira. Outra vez, não sou eu dizendo. São os fatos que dizem isso. Outros jogadores estão despontando. Temos o Estevão, que despontou aqui no Palmeiras, mas é um menino ainda, um menino promissor, é verdade, mas a gente não sabe o potencial dele numa seleção. Ainda não sabemos. Temos o Hendrick também, que é um menino, que despontou também no Palmeiras, mas a gente não sabe também se vai acontecer de fato. Até agora, no Real Madrid, ele vem entre altos e baixos. E no próprio Real Madrid nós temos o Vinícius Júnior, que foi considerado aí o melhor jogador mundial recentemente, mas na seleção ele ainda não demonstrou aquilo que ele demonstra no Real Madrid. Temos também o Rodrigo, também do Real Madrid, e está aí também tentando um lugar ao sol como craque de futebol mundial. Enfim, nós temos bons jogadores, mas o único craque, o diferente, o que decide hoje, está numa situação física ruim e automaticamente uma questão física ruim leva a uma questão física ruim. Então, ou melhor, uma questão física ruim leva a uma questão técnica, né? Ruim também. Haja vista o que ele vem apresentando no Santos. O Neymar até agora não fez um grande jogo no Santos. Se não renovar o contrato, por exemplo, ele não joga mais no Santos, porque no último jogo ele foi expulso daquela forma que todos sabem que não poderia acontecer com a experiência que ele tem, o craque que é, a vivência que tem com o futebol, não poderia acontecer aquilo. Mas aconteceu e a gente não sabe o destino dele agora, principalmente na seleção brasileira. Não é verdade? Bom, os jogadores no Brasil, ali nos anos 80, 90, começou uma saída absurda dos jogadores brasileiros para o futebol europeu. E muitos
também para o futebol mundial. Não foi só o caso do Brasil, né? Nós tivemos também a toda a América Latina, né? África, Ásia, enfim, o êxito de jogadores é algo assim absurdo, né? Então, nós temos esse problema, né? Hoje mesmo saiu a notícia que o São Paulo vendeu um jogador de 16 anos que estava aí pintando como um futuro bom jogador do São Paulo, mas já foi vendido com 16 anos. Vai ficar no São Paulo até 18 anos, porque a lei assim exige, mas é um jogador com 16 anos vendido. Isso não é muito bom para o futebol brasileiro. E isso vem acontecendo desde os anos 80, 90, quando começou a grande saída dos jogadores brasileiros para o exterior. O que isso trouxe para o futebol brasileiro? Um empobrecimento do nosso futebol. E haja vista desse empobrecimento que hoje nenhum time brasileiro tem condições de enfrentar os grandes times europeus de igual por igual, num nível de competição onde tem a chance de vitória. Vai começar o Mundial de Clubes. Se os times europeus vierem para esse Mundial querendo de fato ganhar esse Mundial, jogar para ganhar, a situação dos times brasileiros preocupa. Preocupa exatamente porque os grandes jogadores do Brasil, desses clubes inclusive, estão hoje na Europa. O próprio Palmeiras, se tivesse o Endrick com o Estevão, seria uma coisa. Agora ele não tem o Endrick, vai ter o Estevão como despedida porque já foi vendido, no Mundial. Essa questão do jogador fazer os últimos jogos tendo como despedida e num campeonato mundial é difícil, porque o jogador fica sem saber, né? Entrega para valer, corre o risco de se machucar no Mundial e se apresentar machucado já no próximo clube. Fica uma questão, não fica? Bom, mas é o que temos. A perda da identidade da seleção brasileira é outro grande problema para o Ancelotti na seleção brasileira. Desde que essa identidade se perdeu, nenhum outro treinador conseguiu trazê-la de volta, de todos aqueles que passaram pela seleção brasileira. O Ancelotti vai conseguir? Isso nós não sabemos. Chegou querendo conhecer a cultura brasileira, está indo nos lugares, pretende viajar Brasil afora para conhecer essa cultura. Claro que nessas viagens a tentativa é resgatar essa identidade. Isso pesa e conta muito, porque é aquela comoção nacional, né, em torno da seleção que nós tivemos até ali por volta de até 2002, na verdade, né, quando o Brasil foi campeão com a seleção de 2002. Né, fomos campeões mundial e conseguimos ali um título, talvez com seus últimos grandes jogadores e com o treinador Felipe Scolari. Talvez ali nós perdemos, a partir daquele momento, as grandes referências que nós tínhamos dos grandes jogadores brasileiros. Depois dali, nós tivemos um processo de decadência muito grande e hoje estamos aqui sem nenhum grande jogador para falar para esta seleção que não seja o Neymar, mas o Neymar nas condições em que está, que talvez nunca mais estará. Não sabemos.
Essa perda da identidade tem que ser resgatada. Vai ser? Nós não sabemos também. Temos também os problemas da CBF. Ao longo desses anos todos, a CBF vive em constante clima de situação ruim, por conta das disputas pela própria entidade, e isso traz consequências também para o futebol brasileiro, evidentemente. Agora, temos aí um novo presidente, eleito como foi eleito, e não sabemos qual é o futuro desse presidente na entidade máxima do futebol brasileiro. Isso também pesa por conta dos bastidores, da questão do clima interno, disso chegar até os jogadores, enfim, isso são problemas que a gente precisa estar atento e conferir, porque interfere. E quando interfere, aí tudo pode ir por água abaixo. Não é verdade? Bom, e agora? A pergunta que todo mundo faz. A seleção brasileira vai agora, de fato, retomar o seu caminho de vitórias? Nós não sabemos. Claro que mesmo quando tínhamos grandes seleções, ninguém sabia se aquelas seleções iam ter vitórias. Isso é natural. É um jogo de futebol, é um esporte, é uma disputa. Mas, quando você tem grandes jogadores, é claro que a esperança e a confiança é muito maior do que quando você não tem os grandes craques. Então, hoje no Brasil, o que prevalece é uma descrença à seleção brasileira. Ninguém, diria na maioria, né? Ninguém, talvez muito, mas a grande maioria do povo brasileiro não acredita na seleção brasileira que temos hoje. Com Ancelotti, esse treinador vitorioso, vai dar certo? Ele vai conseguir trazer de volta o futebol brasileiro? Outra pergunta. A gente não sabe também, só o tempo dirá. Sabemos também que para uma seleção brasileira ser considerada uma grande seleção, para os brasileiros, duas coisas são fundamentais: ganhar o título ou jogar um bom futebol. Eu digo isso porque na seleção de 1982, com o Tele Santana, o Brasil jogou um grande futebol. Foi reconhecido, aquela seleção, né, foi reconhecida no mundo inteiro. E principalmente no Brasil, porque de fato jogou um grande futebol. O que se pergunta agora é se Ancelotti vai conseguir, com esses jogadores, resgatar tudo isso e trazer de volta aquele bom futebol que o Brasil sempre jogou em Copa do Mundo, até pelo menos do último título em 2002. Isso nós não sabemos. Só o tempo vai dizer se ele vai conseguir. O fato é que não temos os grandes craques para fazer aquele bom futebol. E aí precisamos de um futebol coletivo, que é o futebol que se joga hoje. Por exemplo, a gente viu no último fim de semana o PSG, depois que se libertou dos grandes nomes como Neymar, Mbappé e o Messi, que não conseguiram ganhar o título mais cobiçado do PSG, agora conseguiu, com um futebol coletivo,
e com bons jogadores, não é verdade? Então, hoje, o futebol é muito coletivo. Se o Brasil, através do Ancelotti, conseguir colocar esse futebol coletivo, com esses bons jogadores que temos, pode ser que funcione e que nós não temos aí a saudade, né, dos grandes jogadores, né, que a gente não fica com saudade dos grandes jogadores. Isso é possível. É claro que dirigir uma seleção é diferente de dirigir um clube de futebol. No clube, o Ancelotti tinha os grandes jogadores e o cotidiano, o dia a dia de treinamento e jogos. A seleção é diferente. Ele tem alguns jogos até chegar à Copa do Mundo. Se não me engano, são 10 jogos. Depois, perto ali da Copa do Mundo, tem mais 2 amistosos ali. Mesmo esses 10 já tem alguns amistosos, né? Porque a eliminatória termina daqui a pouco, né? E aí sobra os amistosos para o Ancelotti enquadrar essa seleção no futebol coletivo. Fica aqueles dias também que antecede a disputa da Copa para os treinamentos, que pode acontecer ali, quem sabe 10, 15 dias, acho que não é mais que isso. Não é mais como antigamente, ficava até meses, não é? Agora não, agora é pouco tempo. Então, esse é um diferencial de dirigir um clube e uma seleção. É um desafio que o Ancelotti nunca teve. Agora ele tem. Agora ele vai demonstrar se também está preparado para dirigir uma seleção com as condições que se dirige uma seleção, sem o dia a dia, sem os jogos em sequência, sem os campeonatos, mas sim jogos de vez em quando e a Copa do Mundo, que é aquele mês, né, com pouco treinamento antes e com muitos jogos um atrás do outro naquele mês para chegar ao título. E para chegar ao título naquele mês é 8 jogos. 8 jogos separa o fracasso e o sucesso de qualquer seleção que disputa a Copa do Mundo. Enfim, é isso que nós temos por enquanto de análise da chegada do Ancelotti, que é um acontecimento, afinal de contas, é a primeira vez que o Brasil traz um treinador estrangeiro para dirigir a seleção numa Copa do Mundo. Já tivemos alguns estrangeiros dirigindo a seleção brasileira, lá atrás, muito lá atrás, mas em Copa do Mundo nunca tivemos. Essa é uma questão que trouxe também aí nos últimos anos muita polêmica no Brasil com aqueles que são contrários e aqueles que são favoráveis ao Brasil ter treinador estrangeiro. Essa polêmica hoje ela está bem diminuta, ela diminuiu bastante por conta que os treinadores que passaram aí pela seleção brasileira não conseguiram o grande feito, que é jogar bem uma Copa do Mundo e ganhá-la, ou pelo menos jogar bem uma Copa do Mundo, não é? Marcando história, deixando saudades, como a seleção de 82. Mas temos que ver para onde vai mesmo esse futebol brasileiro, porque tudo leva a crer, claro, que os jogadores brasileiros vão continuar saindo daqui para o exterior, principalmente para o futebol europeu, e o nosso futebol vai continuar do jeito que está.
é o que se aponta. Não temos outra saída no momento. Tudo parece que vai continuar do mesmo jeito. E Ancelotti vai ter que conviver com tudo isso e principalmente com o desafio de ser o treinador estrangeiro que veio dirigir a seleção brasileira depois da grande polêmica, traz ou não traz estrangeiro. Agora ele veio, essa polêmica diminuiu, mas se não fizer um bom trabalho, aqueles que defendem que não devemos ter treinador estrangeiro na seleção brasileira vão trazer o discurso, aquele discurso que todo mundo sabe que é o famoso "eu avisei". Bem, gente, era isso que tínhamos por hoje. Depois o Márcio Forte, vai trazer também a sua visão sobre essa contratação aqui no De Chapa, nesse programa Visão Geral. Ele vai trazer lá do México, né, a sua visão. Márcio Forte, que é o mexicano que mais conhece o futebol brasileiro, vai trazer um apanhado geral também para o canal do De Chapa sobre esse momento importante que vive o futebol brasileiro com a chegada de Ancelotti. Até mais. Não se esqueçam de dar lá aquelas coisas que todo mundo pede, né? Inscreva no canal, dê like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Enfim, contamos com você para esse canal crescer e desenvolver cada vez mais uma análise real, tal como é a realidade do futebol brasileiro. Até mais, gente. Tchau.